E aí galera, professor Rafael aqui para mais uma aula de arte. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso livro na página 214 e 215. A gente viu na aula passada a questão do grafite ou pichação. Vocês devem ter assistido aí o documentário Picho, que eu pedi para vocês, para a gente ter uma visão do pichador a respeito do trabalho que ele faz, se é trabalho, se não é trabalho, o que é isso que eles fazem. Um ponto de vista para vocês pensarem. É claro que vocês têm que ter os seus próprios pontos de vista, mas acompanhar o livro. Por que eles estão colocando isso? Para que a gente reflita. Beleza? Porque é uma manifestação que está acontecendo, que a gente pode falar, não, tem que prender o pichador. Não está resolvendo, né? A cidade está lotada de pichação e me parece que isso vai longe, né? E começa lá na década de 60. A gente vai abordar isso mais pra frente. Agora, independente da gente concordar ou não, e temos que respeitar a opinião de todos, vamos dar continuidade aqui à questão justamente de arte contemporânea. O que é contemporânea? É a arte de hoje em dia. O que está acontecendo hoje em dia na arte, né? E a gente viu aí algumas dessas manifestações ao longo do estudo desse capítulo, né? A gente viu desde lá do muralismo, depois a gente passou por alguns grafiteiros famosos, e aí a gente viu essas manifestações de outros países, um pouquinho no Brasil, viu a história do picho, né? Como que isso se dá de manifestação artística, plástica, com a tinta na parede, e que talvez tenha até a ver com o muralismo. Se você assistiu o Picho, talvez você tenha encontrado algum paralelo ao que você leu aqui no livro. E hoje, no capítulo Arte Contemporânea, que é justamente falando da arte de hoje em dia, que não tem só também a arte de rua, não. A arte acadêmica também continua. Os pintores que estudam a vida inteira para ter técnicas exímias, músicos que estudam anos e anos, se formam em conservatório, depois faculdade, para conseguir ter uma técnica exímia. Essa erudição, ela existe, ela é presente e é forte na sociedade. Não ache você que não, porque é sim. Milhares de pessoas vivem de música, teatro, de dança. Basta você ligar o rádio, basta você ligar a televisão e você vai perceber, né, que tem só artista aí no meio. E o papel do artista na sociedade. Qual que é o papel do artista? Será que o papel do artista é só entreter? Será que o papel do artista também não é comunicar um pensamento de reflexão para a população? Por exemplo, a população vive sofrendo com o desgaste, o pouco caso do governo. Você vai no hospital público, a fila é grande, está sempre difícil de ser atendido, se leva 7, 8, 9 horas para ser atendido. A segurança, a educação, todos sabemos como anda, né? A gente tem as nossas opiniões sobre isso. Mas e o artista? O que ele pode fazer sobre isso? Como ele tem a capacidade de comunicação muito ampla, por exemplo, digamos que ele seja um artista famoso, ele faz uma música, milhões de pessoas vão ouvir essa música e vão refletir a respeito. Então, será que esse não é o papel do artista também? Tomar para si algumas dores que são dos seus semelhantes? Andy Warhol coloca isso aqui no nosso livro de uma forma bem interessante. Fazendo esse papel aqui, esse painel, ele fez igual aqueles... Lembra aqueles desenhos de colorir que a mamãe dava quando a gente era pequeno, ou que a professora lá do ensino fundamental 1 passava pra gente? Aqui no número 1 você pinta de azul, no número 2 você pinta de amarelo, e assim vai e você consegue fazer um desenho, uma composição artística. A gente tem isso aí na página 214, mas feito por um dos grandes artistas de arte contemporâneo, chamado Andy Warhol. Ele é um dos mais famosos, eu vou deixar aqui a fotinha dele, e se você quiser procurar no YouTube ou no Google um pouco sobre a vida dele. Eu não fico passando aqui, pessoal, porque hoje é só entrar no YouTube, baixar um documentário e assistir, né? Ou procurar alguma reportagem que você gosta e assistir. Então a gente vai se ater mais ao conteúdo do livro, tá bom? Mas vocês podem e devem assistir o que vocês puderem sobre os artistas que a gente vê aqui, beleza? E aqui, ó, você tem esse quadro, que é claro que o quadro dele que está exposto não é para você ir lá e pintar, até porque se um fizer isso, já acabou e o próximo não vai poder fazer. Mas esse aqui do livro você pode, né? Se você tiver uma caixa de lápis de cor aí, numera seus lápis, se for aquela de 24 cores, por exemplo. Se não for, você faz até 12 mesmo, numera. E o número dobrado você usa dele também. Por exemplo, o 12 e o 24 você usa verde. O 1 e o 11
você usa azul. E assim vai indo, sabe? E tenta pintar esse quadro aqui da página 214 e ver o que acontece, né? Como é que fica. Porque essa sensação que você tem, essa vontade de preenchimento que você tem de colocar nessa obra, é justamente o artista se convidando para participar daquilo que ele propôs, né? A interatividade, né? E essa obra do Andy Warhol pergunta justamente, a obra acaba quando ela está, terminei aqui de pintar, acabei. Ou ela continua? Onde ela continua? Como? A obra é feita muitas vezes para ficar eternizada, galera. Tem obras aí que atravessam até os milênios, então até os tempos de hoje, como por exemplo as tumbas dos faraós, as 7 maravilhas do mundo antigo, são obras de arte que estão surpreendendo o homem, né, e dando mais perguntas do que respostas para o homem até hoje. Outra coisa que a gente tem que refletir é assim, tudo é arte, qualquer pintura é arte, né? Qual que pode ser preservada? Então, qual é a condição que leva algo a virar patrimônio, né? Então, o que vai levar são várias características, né? As pessoas vão querer preservar por quê? Porque é lindo, porque conta uma história, porque registra um momento histórico, né? E fora isso, é muito provável que essas obras de arte vão se perdendo com o tempo, principalmente falando de arte pública, né? É muito comum ver um grafite ser apagado e outro começar. Então, porém, outras pinturas estão no mesmo lugar há muitos e muitos anos, né? É o primor artístico. E esse primor é que a gente tem que questionar quando consome tudo aquilo que a gente gosta de consumir. Música, teatro, cinema, né? Esse primor, se a gente começar a cada vez cobrar menos de si próprio, de ver as grandes obras, a gente vai ficar limitado à superfície da arte, né? Não vai experimentar ela, não vai se emocionar de verdade. Então, essas perguntas também estão aqui no nosso texto, né? Por exemplo, aqui nos conceitos artísticos de genialidade e criação. O que é genial, né? O que é criativo? Será que não é uma cópia? Então, esses conceitos devem ser refletidos. Beleza? Eu não vou ficar explicando qual é e qual não é. Não é o caso aqui. Aqui é só abrir a reflexão acerca deste tema. Beleza? E, para terminar, pessoal, a gente tem aqui na página 215 4 perguntas de opinião própria, tá bom? Que vocês vão responder. Tá aí a foto, né, para vocês acompanharem. Então, aqui na página 215 a gente tem 4 questões. Vamos dar uma lida junto aqui para eu esclarecer um pouquinho sobre cada um, o que a questão está querendo, né? Então lá, após o estudo deste capítulo, e o capítulo é tudo isso que a gente vem vendo aqui desde o muralismo, tá, pessoal? Aliás, desde a da música de orquestra, tá tudo ligado. Se você seguir mesmo, você vai ver que tá tudo interligado. Só voltar seu livro aí que você vai ver também. Então vamos ver aqui na página 215 as 4 questões. Após o estudo desse capítulo, converse com os colegas e o professor e responda. Qual é a sua opinião sobre as intervenções que têm como suporte os espaços públicos? Justifique a sua resposta. Então o que você acha disso? O que você acha dessas intervenções que usam parede, que colocam uma escultura no meio de uma praça, ou de um artista de rua que chega e faz seu número, ou das pichações, ou dos grafites? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que fazer lá fora, público, acessando pessoas, é melhor? Ou a arte tem que ter um espaço próprio, quem quiser ver a arte vai lá, não tem que interferir na vida das pessoas? Coloca a sua opinião aqui na resposta 1. Resposta 2. Pergunta 2. Das manifestações de arte urbana estudadas, quais delas você pode observar nos seus trajetos do dia a dia? Então coloca aí, pessoal, da sua casa até a escola, ou da sua casa até seu trabalho, ou da sua casa até sua tia, enfim, os lugares que você está acostumado a andar. Quais são as intervenções de arte que você já viu? Tem pichação? Tem grafite? Tem artista de rua? Tem aquele cara que toca no farol, faz malabares? Tem isso daí? O que tem de intervenção? Porque o artista de farol é uma intervenção. Aí a gente pode se perguntar, tem valor artístico ou não? Aí é aquela questão anterior que eu estava refletindo com vocês. Isso é outra história, mas é uma intervenção. Beleza? Então, coloca aí se você já viu uma. 3. Caso você tivesse a possibilidade e a liberdade de ocupar um espaço público com algum trabalho artístico, o que você faria?
Se você fosse um interventor urbano, ou se você tivesse vontade, por onde você iria? Você iria como dançarino de rua, street dancer? Você iria como artista, ator de rua, grafiteiro? Teria vontade de fazer alguma? Digamos, professor, eu não tenho vontade de fazer nada disso. Tá, mas se fosse para você escolher, qual você faria? Explica aí pra gente na questão 3. Pode ver que tem 2 linhas para responder, né, pessoal? 2 para 2 linhas, dá uma resposta objetiva. 4. Você conhece algum bem material ou imaterial tombado pelo IFAM? Caso não conheça, você tem alguma sugestão de bens que poderiam ser tombados na sua cidade? Então aqui em São Paulo, será que tem alguma obra que vocês conhecem que tem que ser tombada? O que é o IFAM mesmo? Eu não falei sobre o IFAM? Dá uma olhada aí na Wikipédia quem que é o IFAM então. E depois você volta aqui para responder essa questão. Beleza? A Wikipédia, pessoal, nem sempre é um local seguro de resposta. Mas é um local rápido para você começar a sua pesquisa. Beleza? Você começa por ali e a partir dali você vai para outros lugares. Se você encontrar divergências de assuntos, aí eu sugiro que você entre no próprio site do IFAM, né, e ver como que está a definição lá. Beleza? E é isso, galera. Respondeu as 4 questões, pintou aqui bonitinho a obra do Andy Warhol, da página 214. Envia para mim a sua fotinho pelo Google Classroom e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço, pessoal.